assunto do dia, com Márcio Alvarenga. E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, a China, ela domina a produção e também o refino de terras raras e outros minerais críticos, e os Estados Unidos estão buscando diversificar os seus fornecedores, exatamente para não ficarem vulneráveis. E o governo Trump assinou decretos para ampliar a produção de minerais críticos e tem explorado fornecedores de outros países, incluindo o Brasil, que está trabalhando exatamente para lançar uma política nacional de minerais críticos e estratégicos, com foco na agregação de valor e também no fortalecimento da indústria. E o primeiro passo pode ser dado através de um projeto de autoria do deputado federal do PT de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, Patrus Ananias. Bom dia, deputado, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Quero saudar também aí todas as pessoas que trabalham na rádio universitária da nossa querida cidade de Uberlândia, saudar todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, desejando a todas e todos muitas e boas energias e agradecendo a você pela oportunidade dessa conversa, deste encontro. Deputado, esse cenário atual, né, mostrou mais do que oportuno o Brasil ter uma proposta e que possa exatamente ter o controle sobre o processamento, o destino das exportações e as prioridades nacionais com relação a esses recursos, não, deputado? Exatamente, ó. Estudando a história do nosso país, a história do Brasil, a gente percebe sempre que o nosso país, ao lado de ser um país extremamente rico, muito bem contemplado pela natureza, né? Eu sempre lembro a fase do Pero Vaz de Caminha, né? O primeiro documento histórico sobre o Brasil, quando chegou aqui com Pedro Álvares Cabral, então, ele, na sua carta famosa, ele diz: aqui se plantando tudo dá. É quase verdade. As terras brasileiras são férteis, a nossa presença na agricultura, na agropecuária, né? Agroindústria é cada vez maior, cada vez mais vigorosa. E o Triângulo Mineiro aí é uma região que eu conheço bem, eu sei das extraordinárias potencialidades aí da região e tudo. Então nós temos realmente. Agora nós estamos descobrindo também que plantando dá. Se cavacar um pouquinho mais, encontra riquezas. Essas riquezas remontam à colônia, questão do ouro, né? Uma produção maravilhosa de ouro em Minas Gerais, sobretudo, depois expandiu para Goiás e outras regiões do Brasil. Infelizmente foi embora Portugal, de Portugal para a Inglaterra, né? E foi financiar a Revolução Inglesa na Inglaterra, né? Depois outras riquezas no Brasil sempre, né? A questão dos dos minerais, minério de ferro, né? Sempre Minas Gerais, nosso estado, sempre muito presente nessa tradição. E mais recentemente agora a questão das terras raras, né? O lítio também, o nióbio, cobre, o que mostra o potencial do nosso país. Então nós consideramos fundamental nesse momento que essas riquezas fiquem em benefício do povo brasileiro, que elas sejam aqui devidamente industrializadas. Então nós constituímos aqui na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Isso já há alguns anos, tem mais tempo, não reflete agora esse momento que nós estamos vivendo, mas é fundamental que o país afirme a sua soberania, a sua plena independência. E para nós, um país soberano é um país que cuida, e cuida bem, em primeiro lugar, do seu povo, né, da sua gente, né? E nós, mais recentemente, apresentamos o projeto de lei 3699, 3699, deste ano, 2025, que dispõe exatamente sobre a política de pesquisa e aproveitamento de minerais considerados críticos e estratégicos para o interesse nacional. O que nós queremos é que essas riquezas sejam aproveitadas pelo Brasil. O projeto coloca uma questão importante que eu acho, que sejam a participação efetiva de um conselho que coordene, a presença efetiva do Estado brasileiro e que fique aqui. Então, o nosso projeto veda a presença e a participação de empresas estrangeiras, né? A empresa estrangeira é fiel ao seu país,
né? Claro, nós devemos ser fiéis à nossa grande e querida pátria brasileira. Então, nós queremos que essas riquezas sejam efetivamente exploradas devidamente, industrializadas em benefício do nosso povo e que essas riquezas permaneçam aqui para que possamos atender cada vez mais às demandas históricas, muitas vezes sofridas, do povo brasileiro, especialmente das áreas mais empobrecidas, através de vigorosas políticas públicas, como educação pública de qualidade, saúde, segurança alimentar, políticas vigorosas de apoio à agricultura, à moradia, obras de infraestrutura que possibilitem o desenvolvimento do Brasil. Agora, deputado, qual é a realidade no Brasil de hoje quando falamos aí de minerais críticos e por onde iniciar os investimentos? Eu penso exatamente nesse sentido, tem que haver uma ação integrada, né? Eu penso que uma ação integrada entre o governo nacional, o governo federal, importante a interlocução também, né, com os governos estaduais, onde estão as riquezas, e os governos municipais, com a efetiva participação também da sociedade, com os meios de comunicação, com os empresários brasileiros, com as entidades empresariais e também com as entidades que representam as classes trabalhadoras. Tem que ser um processo de diálogo, envolvendo também, é claro, o setor da pesquisa, as nossas universidades, as universidades públicas, né, para a identificação dessas riquezas e o correto aproveitamento delas através da industrialização e do seu desdobramento, né, em outras possibilidades econômicas, né, e científicas para o nosso país, né? Então, eu penso que a primeira questão é nós afirmarmos esse compromisso e, a partir de uma liderança efetiva do governo federal, do presidente Lula e do atual governo, que nós apoiamos, com o qual temos afinidades mais profundas, nós buscamos também uma ação integrada com o país, né? Um Estado federado, implica os estados, os municípios, a sociedade, os empresários, um diálogo amplo de como que nós podemos colocar efetivamente essas riquezas devidamente aproveitadas, industrializadas, desenvolvidas do ponto de vista científico, de pesquisa, etc., a serviço do nosso povo. Uhum. Agora, é interessante, deputado, porque empresas chinesas têm capital investido em minas brasileiras, né? Agora, e Sim. o capital americano, qual é o tamanho do investimento atual? Eu não tenho esses dados aqui, não. Com relação ao investimento, valor de investimento da China, dos Estados Unidos, eu não tenho esses dados assim, né? O que eu defendo sempre, né, da minha pauta, é que o Brasil preserve cada vez mais os seus interesses, especialmente em relação aos Estados Unidos, né? Nós estamos vivendo agora um momento delicado. É um país que eu respeito muito, um país que deu e dá, continua dando uma grande contribuição cultural à humanidade. Eu acompanho a cultura dos Estados Unidos, né, a sua literatura, as suas universidades, né, o cinema também, com uma grande contribuição, o teatro, a música, o jazz, etc. Tem um grande respeito. Mas, nesse momento, nós estamos vivendo um momento delicado, porque os Estados Unidos estão sob uma presidência realmente que não corresponde, né, aos melhores valores da história dos Estados Unidos, né? Sempre que eu olho para o atual presidente dos Estados Unidos, eu lembro, não conheci pessoalmente, mas conheço através da história, eu penso no presidente Franklin Delano Roosevelt, né, no New Deal. Então, eu penso que nesse momento, nós vivemos um momento que nós temos que afirmar o nosso país. Aqui não é quintal dos Estados Unidos, como não deve ser também no futuro quintal de nenhum outro país. A primeira questão a ser colocada por nós, né, por isso que eu falo, tem que ser um processo cada vez mais alargado, que envolva também aqui onde eu estou, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os poderes legislativos. Nós temos que envolver a sociedade brasileira nesse projeto fundamental. Qual o país que nós queremos? Né? O que nós queremos para o nosso povo? E nós sabemos que, historicamente, o Brasil foi sendo um país muito dependente, exportador de matéria-prima. E está na hora de nós recolhermos as nossas boas matérias-primas, aproveitarmos cientificamente, industrializarmos e tirarmos delas os maiores e melhores lucros, dividendos, para aplicarmos efetivamente em prol do povo brasileiro, como eu disse aqui, em obras vigorosas de infraestrutura, mas também, sobretudo, em políticas públicas que promovam a vida e o bem-estar e o bem comum do nosso país. Eu falou das universidades, deputado Patrus. Um relatório de um organismo especializado internacional aponta que, em termos de terras raras e nióbio, o Brasil
detém aí Bom, 23% das reservas conhecidas é. de terras raras no mundo. E aí eu pergunto, qual que é o papel que as universidades públicas brasileiras, diante de pesquisas acadêmicas, muitas já realizadas sobre esses minérios, e faz a mineração de terras raras em estados como Minas Gerais e Goiás pode representar, deputado? Eu tenho uma ligação muito estreita, né, com as universidades públicas, fui professor universitário durante 40 anos na área do direito. Eu considero que as universidades cumprem e devem cumprir cada vez mais um papel relevante na formulação do projeto nacional brasileiro e na afirmação da nossa soberania. Eu participei agora recentemente de um belíssimo evento na Universidade Federal de Minas Gerais, iniciando as comemorações do seu centenário, que vai ocorrer em 2027. Mas a reitora, a professora Sandra, é uma pessoa muito comprometida com a universidade, com a educação e com o nosso país, iniciou e já iniciou debatendo as questões nacionais, né? E eu considero que essa pesquisa mais específica também, que nós precisamos avançar, é isso que eu disse aqui antes, Márcio. Historicamente, nós somos um país exportador de matéria-prima, produz e vai embora, né? Mandamos embora o ouro, depois exportação basicamente na agricultura, café, etc. Descobrimos o minério de Minas também indo todo para o exterior, sem ser industrializado. Então, o aproveitamento efetivo, sobretudo, né, do nióbio, lítio, essas terras raras, é uma descoberta recente, né, que abre novos horizontes e novas possibilidades para o nosso país. Então, é claro que a universidade com um papel fundamental no processo de aproveitamento dessas riquezas, da sua devida industrialização, como agregar valor, né? Como fazer com que elas se transformem realmente em bens que hoje estão sendo muito demandados no mundo inteiro. Então, ao invés de só mandarmos matéria-prima para fora, matéria-prima, produção de primeira, nós temos que transformar essa matéria-prima em bens efetivos, né? Que contribuam efetivamente para o nosso desenvolvimento, para afirmarmos a nossa soberania, a nossa independência, e que nós possamos exportar agregando mais valor, né, àquilo que nós estamos produzindo. Então, veja assim, o papel da universidade em todas as esferas, desse campo científico, da pesquisa, da tecnologia, do melhor aproveitamento das terras raras, das nossas riquezas minerais, do nosso solo e do nosso subsolo, mas vejo também acrescentando um papel fundamental na universidade, que algumas universidades, como a Universidade Federal de Minas Gerais, vem cumprindo. Já tive o prazer de estar mais de uma vez aí falando também na Universidade Federal de Uberlândia. Eu penso que as universidades cumprem um papel também fundamental na afirmação dos nossos valores históricos, dos Uhum. nossos valores culturais, né? Na afirmação cada vez maior na identidade do povo brasileiro, na afirmação da nossa soberania, que nós somos uma soberania econômica, é também uma soberania cultural, de resgate, né, da nossa história, das nossas conquistas e tradições. Aprofundando um pouquinho essa questão que o senhor colocou, deputado Patrus, o lítio, o nióbio, o cobre, essas terras raras, estão exatamente no centro de uma das disputas mais acirradas aí desse século XXI, né? E essas matérias-primas são essenciais para a fabricação de tecnologias que acabam moldando o próprio futuro, desde carros elétricos, painéis solares, equipamentos militares e Isso. smartphone. Aí eu pergunto, o que que o Brasil pode vislumbrar de potencial nesse mercado? Exatamente fazer essa industrialização que você mencionou, desdobrarmos dessas indústrias. O Brasil tem que se afirmar também nesse campo tecnológico, científico, na nossa defesa. Eu sou formado na tradição cristã, católica, uma linha ecumênica, sempre militei na questão da paz, na minha juventude, militante do movimento de justiça e não violência. As minhas referências do Brasil foram sempre essas grandes lideranças espirituais, como Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. Eu sempre me formei nessa linha da não violência. Mas hoje eu estou convencido que a sociedade deve ser desarmada, mas o Estado brasileiro tem que se defender hoje. Nós temos que ter conversas profundas com as nossas forças armadas, com os setores de segurança do país, porque há ameaças constantes nesse sentido mesmo. Nós não vamos agredir ninguém, não vamos puxar ninguém, nós temos que proteger e preservar o nosso território.
as nossas riquezas do solo, do subsolo, as nossas riquezas hídricas, as nossas águas, né? As nossas riquezas vegetais. Nós temos que preservar a nossa identidade histórico-cultural. E, infelizmente, eu estou vendo no mundo hoje, contra os meus sentimentos, uma onda perigosa de violência, né? Israel lá no Oriente Médio expandindo, a questão da Rússia com a Ucrânia, a Europa se armando como nunca fez desde a Segunda Guerra Mundial, e essa política absolutamente inacreditável, inaceitável, desenvolvida pelo presidente dos Estados Unidos, que agora, inclusive, está ameaçando diretamente a nossa soberania, e até mesmo fazendo ameaças ao território de invadir, de ocupar o território brasileiro. Então, eu penso que nesse momento, para preservarmos efetivamente as nossas riquezas, o nosso patrimônio, que nós recebemos, né, de Deus, né, que pairou aqui sobre o solo brasileiro, na nossa grande e querida pátria, nós temos que ter mecanismos de defesa, né, para preservar, afirmar nossa soberania e defender que as nossas riquezas sejam efetivamente desenvolvidas tecnologicamente, industrializadas. Podemos aí sim buscar parcerias com outros países, sim, até para desenvolver mecanismos tecnológicos, né? Busca de mercado. Claro que nós temos que ter buscas de relações internacionais com todos os países do mundo, mas sempre tendo como ponto de partida a nossa integridade territorial, a nossa soberania e o aproveitamento de todas as nossas riquezas em benefício do povo brasileiro. O senhor falou em nossa defesa, e outra área, né, deputado Patrus, em que os minerais têm papel crescente é justamente na área militar. Por exemplo, a OTAN, ela Sim, recentemente listou 12 minerais críticos exatamente para produzir caças, tanques, submarinos, isso. mísseis. E aí eu pergunto, como é que essa área deve ser tratada diante do potencial mineral brasileiro? Exatamente, eu penso que todos os setores da sociedade brasileira devem estar integrados nesse momento do diálogo. Eu tenho um compromisso histórico e quero deixar aqui bem claro também a nossa posição, que é a defesa do Estado democrático de direito, a defesa dos direitos fundamentais. É através da democracia que um povo se afirma na sua identidade. Defendo com muito vigor as políticas públicas, especialmente a educação, a escola pública de qualidade, a educação pública que vai da educação infantil, do jardim de infância, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, as nossas universidades e cursos de pós-graduação, nessa área de pesquisa que nós estamos falando aqui, que possibilita efetivamente a emancipação do nosso país, do nosso povo, a nossa soberania, o nosso desenvolvimento cultural, histórico, mas também o nosso desenvolvimento científico relacionado com o aproveitamento devido dessas riquezas que nós temos, das terras raras, do lítio, do nióbio e de tantas outras riquezas minerais e também ligadas à agricultura, à produção de alimentos que nós temos no Brasil. Então, eu penso que essa questão é fundamental para nós hoje. Tem que buscar o diálogo, buscar a interação com os países, sim, né? Buscar, sobretudo na busca do nosso desenvolvimento cada vez maior no campo tecnológico, no campo científico, de agregar valor, de aproveitar no limite das suas possibilidades essas riquezas que nós temos no nosso território. E Uhum. nesse sentido é que eu afirmo hoje que o país precisa realmente ter mecanismos de defesa. Então, dentro de um clima democrático, um clima de diálogo, nós precisamos sim conversar claramente com, né, com as Forças Armadas, Polícia Federal, dentro dos estados também, com seus organismos militares, para preservarmos efetivamente a nossa independência, o nosso território e a nossa soberania, que hoje estão ameaçados. Eu fiquei realmente muito assustado ontem com as declarações desse presidente perverso dos Estados Unidos, sabe, se ameaçando entrar no Brasil, procurando interferir em decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Então é um momento que nós temos que realmente ter esse cuidado, porque essas disputas internacionais estão se aprofundando, estão se agudizando, e nós temos que colocar sempre em primeiro lugar a defesa do Brasil, sempre buscando a paz, sempre buscando o diálogo, a relação fraterna, né, com todos os países do mundo, mas sempre atento que essa relação deve ser num plano de países independentes e não de subordinação. Para a gente encerrar, deputado Patrus,
considerando aí o projeto 3699, né, de sua autoria, Exatamente. quais seriam os principais pilares, o que já foi possível sentir quanto à repercussão e quais são as principais linhas de atuação para viabilizar a aprovação em termos do legislativo, que, aliás, tem se desviado quanto ao foco das prioridades que pouco tem a ver com o interesse nacional, deputado. Claro. Olha, não, na verdade, o projeto tem tido uma boa repercussão. Eu tenho sido convidado, né? Escrevendo, já publiquei artigos em jornais, entrevistas, e tem tido uma boa acolhida na sociedade, né? Claro, dentro das possibilidades, desse momento que nós estamos vivendo, mas tem tido. Agora, ele foi apresentado e ele não teve nenhum andamento aqui na Câmara, por razões também que a gente vai. Mas ontem eu conversei pessoalmente, eu fui ao presidente, deputado Hugo Mota, e conversei com ele. Ele, na mesma hora, anotou e deu um despacho para o seu assessor, dizendo: ó, põe esse projeto para andar aí. Então, ele me disse ontem que o projeto vai começar a ter a sua tramitação aqui onde eu estou, né, na nossa Câmara dos Deputados. E, ao mesmo tempo que nós queremos essa tramitação aqui da forma mais urgente, mas obedecendo sempre os trâmites legais, a transparência, nós queremos também cada vez mais um debate, né, com a sociedade, com a juventude, com as universidades, com os movimentos sociais, com setores empresariais e com setores também que prestam serviços, trabalhadores, trabalhadoras, né? Para que ele ganhe cada vez mais uma dimensão nacional, porque esse é o caráter dele. Ele é expresso, inclusive, e faz referência a algumas terras. Ele começa dizendo, né? O Congresso Nacional decreta a pesquisa e o aproveitamento dos depósitos e jazidas dos minerais lítio, nióbio, terras raras, cobre, manganês, cobalto e grafite, considerados minerais críticos ou estratégicos, que constituem matéria-prima de relevante interesse coletivo, devendo obedecer às prioridades nacionais e às diretrizes da política de soberania nacional. Então, esse é o projeto que a gente quer cada vez mais debater aqui na Câmara, debater no Congresso, né? Aberto também a outras iniciativas, a outros projetos, né? Nesse sentido de nós buscarmos cada vez mais afirmarmos o Brasil. Tem uma questão, prezado Márcio, pessoas que estão aí nos ouvindo, que toca muito o meu coração. Nós estamos entre os países mais ricos do mundo, mesmo com os nossos desacertos históricos, subordinação a interesses econômicos, a ausência de um projeto nacional brasileiro vigoroso. Nós estamos sempre aí entre as 7, 8 maiores economias do mundo. Podemos chegar mais longe ainda, chegar cada vez mais próximo das 2, 3 primeiras, né? Mas nós estamos entre os países mais injustos e desiguais do mundo. Então, toda vez que eu vejo uma criança pobre, sem acesso à escola, sem acesso a uma alimentação saudável, a sua família muitas vezes se desconstituindo por razões econômicas, desemprego, ausência de moradia. Isso toca muito meu coração. O Brasil é um país com potencial extraordinário. Nós somos um país belíssimo, um país continental e, como eu disse, um país riquíssimo no solo, no subsolo, nas reservas hídricas de água. Um país maravilhoso. E o grande desafio que nós temos é aproveitarmos bem as nossas riquezas para que o povo brasileiro, toda a população brasileira, sem excluir ninguém, possam viver com dignidade. Que as nossas crianças, que os nossos jovens possam olhar para o futuro com confiança e que a gente garanta políticas públicas que efetivamente promovam o bem-estar dessas pessoas. Esse é o nosso compromisso. E o nosso desejo é colocar essas riquezas, que o Brasil tem tantas, a serviço do nosso povo, para superarmos aí, que é o meu grande objetivo na vida pública, superarmos a miséria, a pobreza e a fome no Brasil. Deputado Patrus, nós temos um quadro aí no Trocando em Miúdos, que é o Contraponto, com 60 minutos. É um tema com 2 pontos de vista e esperamos oportunamente poder abrir espaço com a sua participação também, para que a gente possa discutir de uma forma mais ampla o seu projeto e também essa questão do controle nacional sobre os minerais críticos do Brasil, deputado. Teria o maior prazer. Vamos acertar. Se é para discutir esses temas de interesse nacional, se é para refletir sobre o Brasil, afirmarmos a nossa soberania
e buscarmos caminhos para a emancipação plena do nosso povo, eu estou sempre à disposição. Deputado Patrus Ananias, deputado federal do PT de Minas Gerais e que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Parabéns aí pelo seu trabalho e muito obrigado pela entrevista, deputado. Muito obrigado também. Eu que agradeço também a sua boa vontade, esse espaço, e mando-lhe um abraço muito fraterno, agradecido, e a todas as pessoas aí que estejam ou que deverão estar sintonizadas conosco. Bom dia. Bom dia. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.